Dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui mais um dia com o café da manhã com o patrão. Isso mesmo, mais um dia. Estamos aqui para junto glorificarmos o santo nome do Senhor. Então não perca tempo. Já clica aí, já se inscreva, dá um joinha e compartilha. Compartilha com o vizinho, compartilha com um amigo, compartilha com o filho, compartilha nos grupos e assim vamos anunciando, evangelizando o nome do Senhor Jesus. Isso mesmo. Estamos no dia de hoje, sábado maravilhoso. Que Deus venha abençoar esse sábado, que Deus venha abençoar esse dia de hoje. Aleluia! E o nome do Senhor venha ser glorificado através da tua vida. Hoje nós estamos aqui vencendo pela fé. Mais um dia vencendo pela fé. E hoje nós vamos falar do nosso amigo Abraão, que venceu pela fé. Mas antes vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. Que a paz que ultrapassa todo entendimento e conhecimento venha repousar sobre a tua mente e o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que você nesta manhã receba a visitação do Espírito Santo, trazendo a paz que ultrapassa tudo. Envolver a tua vida, aleluia. Tirando toda a tristeza, removendo toda a frustração, removendo toda a angústia, removendo toda a dor, removendo tudo aquilo, aleluia, que não vem da parte do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Consagramos, Senhor, cada vida neste momento a Ti, cada família, filhos, aleluia, família, o Teu corpo de Cristo em modo geral já consagramos a Ti, colocamos diante do Teu altar. Papai querido, só o Senhor pode, aleluia, fazer, cuidar, zelar, só o Senhor pode, Senhor, livrar, proteger, só o Senhor pode fazer muito mais do que pensamos e imaginamos no nome de Jesus. Nesta manhã, Senhor, que nós podemos ser envolvidos pelo Teu favor merecido e todo embaraço seja repreendido, toda pedra de tropeço, tudo que não provém do Senhor, todo ataque do mundo espiritual sobre as nossas vidas, cai por terra agora no nome de Jesus. Perde as tuas forças agora no nome de Jesus. Toda língua maléfica, todo mal seja desfeito agora no nome de Jesus. Quebra, Senhor, os ferrolhos de bronze, despedaça, Senhor, todos os jugos, quebra arco, corta lança e joga os carros do inimigo no fogo neste dia de hoje. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Colocamos tudo e todos nas tuas mãos, crendo na vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nós cremos na vitória no dia de hoje. E hoje estamos aqui vencendo pela fé, em nome de Jesus. Somos mais que vencedores, porque temos o Senhor que cuida da minha casa, da tua casa, da nossa família. Então nós vamos continuar rompendo, aleluia, levando o nome do Senhor e fazendo a vontade do Senhor. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor é muito bem conhecida. Aqui em Gênesis 22, onde relata o sacrifício de Abraão a Deus. Glória a Deus. E o Senhor pediu para que Abraão sacrificasse o seu filho. Mas o mais interessante aqui é a obediência, né? Então, assim, passando esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando a Abraão, ao que ele redarguiu: eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu amas muito. Aleluia. E vai-te à terra de Moriá, sacrifica ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei.
antes de o Senhor pedir para que Abraão sacrificasse o seu único filho, o teu filho amado, mesmo que se não fosse o único, mesmo que tivesse uns 10, quando você pensa, só imagina, né, de ficar a dor da perda, quando você vê uma mãe perdendo, nenhum filho substitui outro. E no caso de Abraão, ele não tinha 2, ele não tinha 3, ele só tinha 1. E o Senhor falou para ele, fosse sacrificar o teu filho, o teu único filho no monte de Moriá. Mas antes disso, do Senhor pedir para ele fazer isso, lá em Gênesis 17, 19 e 21, temos confirmações da promessa de Deus sobre a vida de Isaac. Porque quando o Senhor fala, o Senhor confirma. A palavra do Senhor diz que ele não tem variação e nem sombras de dúvida. Quando o Senhor fala com teu servo, ele usa os seus profetas para confirmar, ou confirma na palavra, ou confirma com sinais, da forma que ele queira falar, através de louvores, mas ele confirma, certo? E assim, quando o Senhor veio e falou para Abraão, Abraão, pega o teu filho e sacrifica ele para mim no monte do Moriá, o Senhor já tinha liberado essa palavra. O Senhor já tinha falado para Abraão sobre Isaac, que Sara iria gerar um filho e o Senhor ia ter uma aliança. O Senhor ia ter uma aliança com ele. Através dele ia ser gerado muitas maravilhas. E Abraão, ele guardou aquilo, porque nós temos que guardar o que o Senhor revela para nós. Nós temos que guardar, porque dias maus vêm. Dias maus virá, onde você vai ser provado como ouro no fogo, 7 vezes mais. E você tem que estar com aquela palavra liberada do céu sobre a tua vida, armazenada dentro de você. Para que você não venha ficar triste, aborrecido, aleluia, até mesmo descabelado, porque tem pessoas que infelizmente estão em Jesus, mas se descabelam por qualquer coisa, entendeu? Não que esse caso era qualquer coisa, mas se vem o Senhor, fala algo, a pessoa já fica, ai meu Deus, ai Jesus, já começa a apavorar, sendo que está em Cristo Jesus. E se nós estamos em Jesus, nós não temos que temer, nós temos que confiar. Igual Abraão, ele confiou. Ele confiou. Então, nós temos que confiar no Senhor. E quando o Senhor pediu para Abraão, e Abraão obedeceu. Obedeceu e levou a Isaac. Tudo era para ser um sacrifício, certo? Do seu próprio filho, onde Deus estava provando a Abraão. E Abraão venceu pela fé. Abraão venceu pela fé. Porque obedecer ainda é melhor que sacrificar. E ele obedeceu e não sacrificou o seu filho. Aleluia! Porque o Senhor proveu naquele momento. Ali ele estava levando Isaac para aquele monte, já tinha tudo pronto, já tinha as lenhas, já tinha o fogo, já tinha tudo preparado. E ali o seu próprio filho falou, pai Abraão, já temos a lenha e o fogo, e cadê o cordeiro? Cadê? E Abraão liberou uma palavra extraordinária. Deus proverá. Deus proverá. Meu Deus. Nessa situação a qual ele se encontrava. Aleluia. Ele liberou uma palavra profética sobre aquele momento, aquela circunstância, aquela situação. Muitas vezes não liberamos uma palavra profética no momento que passamos por turbulência, no momento de provação, é a hora que você tem que liberar a palavra sobre a tua vida, liberar a palavra sobre a tua causa. Glória a Deus. Ezequiel, quando ele teve aquela visão, e o Senhor falou para Ezequiel pode, por uma causa, esses ossos viver. Ezequiel falou para o Senhor, só tu sabes, Senhor, só tu sabes. E o Senhor falou para Ezequiel, profetiza no vale.
Profetiza no vale. É no vale que você tem que profetizar. É no deserto que você tem que profetizar. É na escassez que você tem que profetizar. É na hora que o casamento está tudo desalinhado que você tem que profetizar. É na hora que os filhos estão tudo bagunçado é que você tem que profetizar. Muitas vezes Deus permite situações na tua vida, na nossa casa, para ver a nossa reação. Para ver como que nós vamos se comportar diante da situação. Como que você vai se comportar e como que eu vou me comportar. O Senhor quer que nós profetizamos. O Senhor quer que levantamos a nossa cabeça, aleluia. Em meio à tempestade, meio vento, em meio à circunstância que vem de encontro, você levanta a tua cabeça e profetiza. Aí você fala para mim, mas bispa, não é fácil. É fácil falar. Não é fácil falar, não. Não é fácil falar. Porque com conhecimento de causa, eu digo isso para você, eu libero essa palavra na tua vida, porque o que nós passamos, o que eu passo, o que você passa, não é fácil. Para ninguém é fácil. Então, eu já passei muitas angústias, muitas aflições, muitos desertos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E mesmo em meio aos desertos, eu profetizei o nome do Senhor. Mesmo em meias lágrimas, profetizei, porque o segredo é declarar, não se frustrar, é declarar o nome do Senhor, e não ficar frustrado em meio ao deserto, não ficar frustrado em meio à dor, é declarar, é obedecer, é seguir, é prosseguir, é caminhar, é se levantar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Fácil não é, mas você consegue. Fácil não é, mas eu consigo. Porque quem nos chamou, nos confiou. Quem nos chamou é maior do que quem nos persegue. É maior do que quem está contra você. É maior do que quem está contra mim. Então, se ele te chamou, ele te garante a vitória. Se ele me chamou, ele garante a nossa vitória. Então, nós vencemos sim pela fé. Nós somos vencedores sim. Aleluia. Assim como Abraão foi. Abraão, você acha como que estava o coração de Abraão? Alegre? Eu tô indo, eu tô obedecendo. Tô obedecendo, mas não significa que eu tô alegre. Eu tô obedecendo, mas não significa que eu tô alegre com a situação. O Senhor falava, vai lá, pega o seu único filho e faz, como eu te disse, mesmo se você tivesse 5. Se um dos 5 Deus mandasse pegar para ir, você acha que como que ia ficar o seu coração? Como que você ia ficar diante da situação? Mas ele obedeceu, porque obedecer ainda é melhor que sacrificar. Ele não sacrificou o filho, ele obedeceu e teve a vitória, ele venceu pela fé. E ele levando esse filho, e o filho falou, pai Abraão, aonde vamos conseguir? E aí Abraão falou bem assim, o Senhor proverá. O Senhor proverá. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele estava ali, com o teu filho já preparado para poder fazer o sacrifício, o Senhor, a voz bradou do céu. O anjo do Senhor chamou do céu, Abraão, Abraão. Aqui ele ouviu e falou, não toque, não faz nada com o rapaz. Você já pensou? Na hora ali, aquele momento, e eu costumo dizer que o Senhor, ele entra nos 45 do segundo tempo. É dessa forma. Ele entra no 45 do segundo tempo. Meu menino, quando ele recebeu a libertação, o meu guri que é especial, tem um filho especial, e o Senhor me fez uma promessa que iria curar ele, iria libertá-lo com 12 anos. E ele fez 12 anos. E nada. E eu falei, mas Jesus, o Senhor falou. E quando faltava 15 dias para completar 13, você já ainda estava no 12.
Faltando 45 para o segundo tempo, ele foi liberto. E eu não tinha notado ainda que ele não convulsionava. Ele não ficava sem remédio, mesmo com remédio ele ainda convulsionava. E nessa semana ele estava sem remédio e não convulsionou. E aí eu falei pro meu esposo, vamos comprar o remédio do Anderson, porque ele está sem remédio e é perigoso convulsionar. E o pai dele falou para mim, ele convulsionou? Aí eu olhei e falei, não convulsionou. E ele virou e falou bem assim, ficou quieto, não falou nada, quer dizer, ele ficou quieto. E eu falei para ele, vamos atrás desses remédios correndo, porque se ele convulsionar, não vai ser fácil. Mas eu rodei o Cuiabá inteiro e não achei o remédio. E chegando em casa, meu esposo falou para mim, você ora para tudo, você ora para tudo, e você não orou nessa causa? Aí eu falei, não, mas vou orar agora. E quando eu estava ali na beira do fogão, fazendo um arroz e falando com Deus, e com o Senhor, e veio aquela voz e brandou em mim, Efatá, Efatá. E a presença do Senhor foi notória naquela casa. E eu saí correndo da cozinha e fui pro quarto. A hora que eu abri a Bíblia, estava lá, escrito na palavra, Efatá. Está feito, quer dizer, está feito, está consumado, está liberto. É onde Deus libertou um surdo, um mudo. Onde ali naquela passagem, em Marcos, o Senhor fez um milagre na vida de um rapaz e declarou essa palavra, olhou para o céu e falou, Efatá. E eu comecei a chorar muito, a presença do Senhor invadiu o ambiente. E até então meu filho nunca mais tomou remédio. Nunca mais o meu filho passou mal. Nunca mais eu tive que correr para o hospital, porque minha vida era estar correndo com ele para policlínica, quando ia para a escola, para creche, já ligavam para mim quando eu acabava de chegar em casa. Tinha vez que acabava de pôr o pé dentro de casa, já ligavam. Seu filho tá ruim, já tá até na UPA, já tá no hospital, já tinham levado ele direto. E aí eu chegava lá, porque convulsionou, porque passou mal. Mas um dia o Senhor liberou uma promessa sobre a minha vida, uma palavra onde eu guardei, eu criei, confiei, aleluia, aonde Abraão também confiou. Louvado seja o nome do Senhor. E naquele grande dia, o Senhor cumpriu a promessa na minha vida. E ele entrou nos 45 do segundo tempo, é igual Abraão, o guri estava ali, naquele monte, já para ser crucificado ali naquele holocausto, naquele lugar. E o Senhor não faz nada para o menino, quando olhou, estava ali o bichinho, o cordeiro, estava ali para ser sacrificado no lugar dele. Ele venceu pela fé. Ele venceu pela fé. Porque a obediência ainda é melhor que sacrificar. Coloca essa palavra no teu coração. Coloca aí nos comentários. Obedecer ainda é melhor que sacrificar. Ele obedeceu e não sacrificou o teu único filho, porque o Senhor estava provando ele, glória a Deus, aleluia. E através da provação, ele venceu pela fé. Abraão venceu, e assim não é diferente na tua vida. Você e eu vencemos pela fé em Jesus Cristo. Nós vencemos pela fé em Jesus. Que este dia de hoje venha ser um dia de reflexão para a tua vida. Aleluia. Porque Jesus, se ele liberou,
Eu tenho certeza que ele liberou, tá? Uma palavra sobre a tua vida. Já tem promessa sobre a tua vida. Vai ser cumprida. A promessa que ele liberou na tua vida vai ser cumprida. Tá? Toma posse dessa palavra. A promessa que ele liberou na vida de Abraão e cumpriu na sua não vai ser diferente. Na minha não vai ser diferente. Então vamos tomar posse do que o eterno, aleluia, do que o eterno vai fazer. E ali, Abraão colocou no final aquele nome daquele lugar como Iavé Jirei. Em outras palavras, Jeová Jirei. Porque o Senhor proveu aqui. Porque o Senhor proveu. Jeová Jirei. É aquele Deus, é o Deus que provê tudo e todas as coisas. Então, fica tranquilo. Porque Jeová Jirei já proveu na sua causa. Já proveu na sua necessidade. Nessa área que você precisa e necessita de um milagre, de uma resposta. O Senhor está entrando hoje nesta causa. Aleluia. Somente obedeça. Glória a Deus. E o Senhor vai fazer grandes coisas. Vamos orar? Que a paz que ultrapassa todo entendimento venha repousar sobre você. Venha repousar sobre tudo, sobre o teu lar, tua família, tua causa, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, que você venha ter um dia mais que abençoado. Eu já profetizo um dia abençoado. Eu já profetizo, aleluia, dia de riso. Eu já profetizo resposta. Eu já profetizo tempo novo. Eu já profetizo, aleluia, que o Senhor venha fazer o extraordinário na tua vida. E que você venha testificar o que o Senhor venha fazer. Assim como Abraão testificou, assim como eu tenho testificado o nome do Senhor, por onde eu passo, eu falo sobre a libertação. Quando o Senhor me dá a oportunidade de falar, eu falo sobre a libertação do meu filho. Aleluia, não vai ser diferente na tua causa, na tua vida, em nome de Jesus. Toma posse desta palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo casas que estão sendo imundada. Meu Deus. Casas sendo imundada com água, aquelas águas limpas. A presença do Senhor. Água, aquela água que imunda, que limpa. Então eu vejo casas sendo imundadas pelo poder do Senhor. Toma posse desta palavra, porque o Senhor está entrando em causa de pessoas hoje, tá? O Senhor está entrando na casa de pessoas. O Senhor está entrando na vida de pessoas hoje. E a água, aleluia, eu vejo aquela água limpa, aquela água que jorra e invade mundo assim, trazendo algo novo. O Senhor, Ele vai fazer algo novo na tua casa. O Senhor está trazendo um novo tempo para a tua família, para a tua vida, no nome de Jesus. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Como rios que fluem de águas limpas e vivas, assim você vai fluir, a tua família vai fluir, a tua casa, os teus sonhos e os teus projetos vai fluir. Assim eu já profetizo desde já, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenham todos um excelente dia na paz do Senhor Jesus.